Aplicações das leis de Newton. Corpos interligados por fio. Então, nós vimos corpos em contato. Agora, vamos estudar a segunda situação para a dinâmica de um sistema de corpos interligados por fio. Roteiro para a solução de exercícios sobre corpos interligados por fio. Faça um desenho esquematizando a situação descrita no enunciado. Marque todas as forças que atuam em cada corpo. Marque o sentido da aceleração e adote-o como positivo. Aplique a segunda lei de Newton em cada corpo. Aplique a segunda lei de Newton para o sistema, ou seja, nós vamos imaginar todos os corpos juntos e vamos aplicar a segunda lei de Newton no sistema. Obtenha o que se pede no exercício. Corpos interligados por fio, nessa situação que eu vou discutir com vocês, é a situação mais simples, a situação sem atrito. Então imagine aqui um corpo A e massa MA, um corpo B, massa MB, estão conectados por um fio. Eu vou então puxar o sistema pelo corpo B, porque eu estou escolhendo essa situação. Poderia ser o corpo A aqui e o corpo B aqui, tanto faz, você vai ter que olhar no exercício e você vai ter que montar a situação que eu vou descrever aqui para vocês. Nesse caso, o sistema vai ter uma aceleração para a direita e as perguntas mais frequentes são: qual a aceleração do sistema? Qual a força entre os corpos? Nesse caso aqui, a força entre os corpos é a força no fio, que é a força de tração. Eu gostaria de saber então quanto vale a força de tração. A situação é essa. E nós poderíamos agora estudar com um diagrama de corpo livre. O que significa isso? Nós vamos desenhar as forças que atuam em cada corpo separadamente. Então está aí o corpo A, o corpo B e no corpo B nós temos a força F. Veja, se a aceleração aponta para a direita, nós vamos adotar o valor positivo, tudo que tiver para a direita, e o que tiver para a esquerda nós vamos usar negativo. Sendo assim, lembra que a força no fio é a força de tração, vou usar a letra T maiúscula aqui. O fio que liga os corpos A e B, ele vai ter as trações nas duas pontas, ou seja, nos dois corpos. E essas trações elas são sempre iguais. Então lembra, num mesmo fio, a tração nas pontas do fio é a mesma. Aplicar a segunda lei de Newton em cada corpo. Então vamos lá, no corpo A, a tração, que é positiva, é a massa do corpo A vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton aplicada no corpo A. Já no corpo B tem duas forças atuando nele aqui na direção do movimento, então fica um pouco mais complexo. Força F positiva, força P negativa, é a massa de B vezes a aceleração. E aí então, falta a gente aplicar a segunda lei de Newton para o sistema, que é a mesma coisa da gente somar essas expressões. Veja, T mais menos T, isso dá 0. Mais F vai sobrar F. E aqui fica a soma das massas. Então, para o sistema, a força F é a massa de A mais a massa de B, que multiplica a aceleração do sistema. Com essas expressões, a gente consegue resolver tanto a aceleração do sistema quanto a tração no fio. Então, vamos fazer um exemplo. Veja, para corpos unidos, a gente pensa que a força F puxa os dois corpos, ou seja, o fio tem a função de juntar os corpos apenas, ou de transmitir o movimento para o corpo de trás. Imagine esse exemplo. Temos aqui a força F de 15 newtons, a massa do corpo A 2 kg e a massa do corpo B 3 kg. Veja, não é o corpo maior que vai ter a maior massa, ok? O tamanho não tem a ver com a massa, beleza? A menos que os dois fossem do mesmo material, aí sim, mas eles podem ser de materiais diferentes, então
leia o problema e retire os dados antes de sair fazendo conta, senão você acaba se confundindo aqui, ok? Vamos lá, então, força resultante igual a massa vezes a aceleração aplicada no primeiro corpo, aplicada no segundo corpo e somando isso aqui, aplicando no sistema, nós temos esse resultado. São exatamente as expressões que eu mostrei para vocês. Agora, veja, nós temos a força F e nós temos as massas, ou seja, se nós aplicarmos a equação do sistema, temos F, temos MA, temos MB, dá para a gente achar a aceleração. Com isso, 15 é igual a 2 mais 3 vezes A. 15 é igual a 5A. O número que eu multiplico por 5 que dá 15 é 3. Portanto, a aceleração do sistema é 3 metros por segundo ao quadrado. Falta para nós a força entre os corpos, que é a força de tração. Então, veja essa expressão aqui, ó, já me dá a força de tração direto. Ah, professor, mas essa aqui também não posso utilizar? Pode, porém, essa aqui você vai ter que fazer algumas continhas a mais para chegar no resultado. Então, vamos pegar a mais simples, a equação do corpo A. A tração é a massa do corpo A vezes a aceleração. A massa do corpo A vale 2 kg, a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, que nos fornece uma tração de 6 newtons. E é assim que a gente resolve corpos interligados por fio sem atrito, ok? Bom, nós poderíamos ter uma situação com mais corpos. E aí então nós teríamos dois fios, veja só. Corpo C, corpo B, corpo A, fio 1 e fio 2. Estou puxando o sistema pelo corpo C para a direita. E aí então vamos vamos ter a aceleração para a direita também. Então a pergunta, qual a aceleração do sistema e qual a força entre os corpos? Na verdade aqui são dois fios, então nós teremos uma força aqui no fio 1, força de tração, por exemplo, T1, e uma força aqui no fio 2, que é a força de tração T2. Então vamos encontrar duas trações aqui, porque temos dois fios, ok? Diagrama de corpo livre. Desenhe as forças em cada corpo separadamente. Corpo C, F para a direita, T1, que é a força no fio 1, para a esquerda, negativa. Corpo B, tração 1 para a direita, positiva, e tração 2 para a esquerda, negativa. Corpo A, nós temos aí a tração 2, puxando ele para a direita. E aí então nós poderíamos aplicar a segunda lei de Newton. Lembrando que a aceleração está para a direita, então tudo que estiver para a direita é positivo. Corpo A, tração 2, positiva, massa de A vezes a aceleração. Corpo B, tração 1 positiva, tração 2 negativa, igual massa de B vezes a aceleração. E aqui no corpo C, F menos T1 igual MC vezes A. Somando tudo, nós temos, ó, mais T2 menos T2 dá zero. Mais T1 menos T1 dá zero. Mais F, vai sobrar F. E aqui nós vamos somar todas as massas. Então, para o sistema, nós temos F igual a massa total, que é a massa de A, mais a de B, mais a de C, vezes a aceleração do sistema, que seria a situação para os corpos todos unidos. Exemplo, força de 12 newtons. Corpo A, 3 kg, corpo B, 2 kg e corpo C, 1 kg. Vamos pegar as equações que nós acabamos de determinar. Tá aí. E aí então tenho todas as massas e tenho a força. Pergunta, qual a aceleração do sistema? Se nós pegarmos aqui a equação do sistema, dá para encontrar a aceleração. 12 é igual a 3 mais 2 mais 1, A. 12 é igual a 6A. A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu tenho a aceleração. Eu quero a força de tração T1, por exemplo. Ó. Então, eu vou pegar a equação do corpo C. E aí, então, F, 12 menos T1 é igual a massa de C. 1 vezes a aceleração que a gente acabou de descobrir, que vale 2. 1 vezes 2 é 2. E nós temos aqui, trazendo esse 2 para o lado de cá, menos 2, 12 menos 2, a tração 1 é igual a 10 newtons. E a tração 2? Vamos pegar aqui a equação do corpo A, que é a equação mais simples. Massa de A vezes aceleração.
3 vezes 2, que é 6 newtons. Ok? E aí, então, nós temos um exemplo com 3 corpos. E você, então, vai ter aqui, ó, 3 equações, uma para cada corpo, mais uma. Ok? 4 equações. Se você tivesse 4 corpos, teríamos 4 equações, mais uma, 5 equações, e assim por diante. Mas o método é sempre o mesmo. Desenha as forças em cada corpo, aplica a força resultante em cada um deles, soma todas as equações e resolva o exercício. Ok? Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau, tchau.